mudar o foco do encaminhamento da ocorrência. Eu ilustro a tendência da gente buscar sempre o mais do mesmo com o que eu tenho visto acontecer agora na área de idosos. Idosos é uma das legislações sociais mais recentes que prevê a criação de uma estrutura, coordenadoria, conselho de idoso, coordenadoria. Aí na minha cidade lá constitui o Conselho do Idoso, cria a Coordenadoria do Idoso, organiza uma audiência pública na Câmara de Vereadores, primeira bandeira, queremos uma delegacia do idoso. É insolúvel. O problema do velhinho de 78 anos, que não consegue visitar a mãe de 98, porque a irmã agora se apossou do vô, né, e está de mal com os irmãos, e faz 4 anos que aquele não consegue visitar. Ou aquela situação em que o idoso está apanhando, né, é maltratado. Enfim, isso tudo são coisas que aportam no Ministério Público, onde o Ministério Público faz aqueles esforços do bem viver ao custo de um promotor de justiça investido. Há uma hora técnica caríssima e há um compasso de espera para que aquele atendimento aconteça que é proporcional ao volume dessas demandas. Como que a gente processa esse tipo de solução de microjustiça? E sem falar que quando isto vem para dentro do sistema, a gente gira isso dentro de uma moldura de formalidade que é inibitória, que tolhe a capacidade de colaboração das pessoas, tolhe a capacidade de sinceridade também das pessoas. As pessoas têm medo de falar conosco, tem receio de se expor, de depois ser castigada por aquilo que disse, ou por falar alguma coisa errada, né? Então, essa malha de solução de ponta que talvez possa ser construída, ela precisa ser pensada, porque ela proporciona soluções de muito mais consistência, de muito mais sustentabilidade, de muito mais, talvez, legitimidade e resolutividade social e muito mais econômica. Esse é um aspecto que a gente tem falado pouco, o custo do sistema. Lá no Rio Grande do Sul, para prender um rapaz em 2012, o Tribunal de Contas do Estado apurou um custo mensal de 12 mil. Achei aquilo um absurdo. Conversando com o pessoal do Secretaria de Direitos Humanos, me disse, aqui no Brasil a média é de 10 mil reais. Então, pensem que com um custo de um adolescente preso durante um ano, são 144 mil reais. Se pega aqueles 3 meninos e prende, nós estaríamos gastando quase 500 mil, 450 mil, para prender 3 meninos. Quando a sabedoria de uma solução comunitária pode produzir um efeito muito mais relevante do que aquilo que nós estávamos habituados a fazer, dentro do nosso moto contínuo de procurar a delegacia, procurar o promotor, procurar o juiz, procurar possivelmente uma solução impositiva. Existem riscos nesse tipo de modelo, com certeza, porque a gente vê, porque uma justiça informal, ela também pode não ser uma justiça garantista. Ela pode ser contaminada por truculências, por abusos, por intervenções que não promovam autonomia, que promovam humilhações, né? A gente tem visto aí os extremos dos linchamentos, às vezes a própria atividade exercida por policiais, né, que sumariamente julgam, aplicam a sanção e vão embora, né, exercendo aí um espaço de discricionariedade oculta que nós recusamos a declarar enquanto sistema formal. A gente não abre mão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, né, mas a gente sabe que veladamente essa discricionariedade é exercida lá na ponta, dentro da cifra oculta das ocorrências. Então, nesse espaço oculto, nesse espaço nebuloso, onde as coisas realmente acontecem e onde a gente não tem conseguido chegar, é que estão se disseminando as sementes dessa violência toda que nos atravessa. Então, o que nós podemos ter em torno, né, dessa situação que eu relato da comunidade de Caxias do Sul? Primeiro, é que hoje nós já temos no sistema jurídico um primeiro brasileiro, desde 2012, na área da justiça juvenil, um primeiro movimento de flexibilização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, com esses dois princípios do artigo 35,
que dizem da excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. E a prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Se nós fôssemos perguntar para essa senhora da comunidade da Zona Norte de Caxias, qual é a necessidade dela a partir disso, eu não tive o contato direto, mas eu poderia supor que ela se sente mais segura em não acionar a polícia, porque ela pode imaginar que depois aqueles meninos podem ficar, a polícia vai prender e depois vai soltar, o juiz vai soltar, o promotor vai soltar, eles estão acostumados a pensar isso de nós, porque é isso que acontece, e aqueles meninos vão voltar ali revoltados e poderão vir, né, se não assaltar de novo, talvez até depredar o mercado, pichar a casa dela. Ela talvez sinta mais segurança ao buscar uma solução comunitária. Vamos resolver do nosso jeito com as pessoas que são nossas conhecidas. Mas a necessidade de fundo dela é segurança. É confiança, é saber que ela pode continuar trabalhando no mercadinho dela. E como que a gente promove isso? Então, se a gente perguntar para as pessoas quais são as necessidades, talvez elas nos apontem também estratégias diferentes daquelas que nós temos automaticamente oferecidas, né? E essa ideia da excepcionalidade da intervenção judicial, ela nos remete a um princípio da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, o item 3º do artigo 40 da Convenção, que fala da excepcionalidade, da nocividade de se introduzir qualquer infrator menor dentro da estrutura oficial, né? Porque daí decorrem violências, quando menos simbólicas, de uma estrutura densa, pesada, no trato com ele. Então, por mais que a gente tenha aqui no Brasil construído um modelo em que a remissão ministerial foi pensada para cumprir o parágrafo 3º do artigo 40, a gente talvez não tenha cuidado suficientemente das implicações que isto traz. Por exemplo, quando se apresenta um adolescente, certamente esses meninos sairiam de uma sala do promotor, provavelmente seriam representados, né, pelo fato da gravidade. Mas, digamos que não fossem, sairiam provavelmente com uma medida socioeducativa. Mas essa medida que depois tivesse dificuldade de cumprimento, e talvez tivesse, porque não haveria um compromisso comunitário de vigilância, essa relação seria do adolescente com a autoridade do promotor, né, assim como diante da sentença seria com a autoridade do juiz. E isso talvez não gerasse adesão, e talvez descumprimento, e esse descumprimento traria desdobramentos, talvez até de uma audiência de advertência, depois uma regressão dessa medida, e assim por diante, gerando uma introdução do jovem dentro do nosso sistema. Então, a questão de dar efetividade a esse princípio, que já é histórico, que já é de 26 anos, que está na Convenção, que foi um exercício importante, a introdução dele pelo Estatuto, e que agora esta lei do SINASE avança, reforçando ele e dizendo, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos, sinalizando a necessidade de que a gente construa mecanismos para onde encaminhar. Porque como é que você faz isso se não for fazer dentro do fluxo legalmente estabelecido? Que é esse, né? Registro da ocorrência, apresentação, Ministério Público, remissão, medida, ou a representação, juiz, apresentação, medida. Muito provavelmente medida. Porque a cultura da imposição, ela permanece entre nós. Parece que nosso trabalho não se justifica se ele não resulta concretamente numa resposta sancionatória. Porque a gente acredita nisso, porque nós somos pagos para isso, porque a nossa tradição, porque a nossa modelagem institucional está voltada para isso. Então, a questão é como que a gente dá vida a esse princípio, que também, eu destaco, ele introduz uma relativização oficial do princípio da obrigatoriedade. Ele abre espaço para um modelo até de policiamento comunitário, o modelo das polícias britânicas, das polícias, né, da tradição de policiamento inglês, que a polícia tem lá seu poder de dar uma advertência, e isso está oficialmente declarado. E aquilo que é oficialmente declarado é oficialmente vigiado
porque aquilo que não é declarado é de alto risco, porque ele pode ser exercido, né, às ocultas. Então, eu apresento aqui, em termos concretos, como que isso pode acontecer. Nós tivemos que fazer lá em Caxias um protocolo interinstitucional com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, para que a gente então tivesse de comum acordo e oferecer segurança jurídica para os policiais, dizendo: vocês podem levar as ocorrências para outro lugar. Aí fizemos um acordo, pequeno potencial ofensivo, fizemos uma tabelinha de acordo com a promotoria do que podia ser considerado como tal, fizemos formação com os policiais, com os guardas, né? E basicamente o que está dito nesse acordo, né? Tratando-se de incidente, de conflito sem expressão infracional, em que esta não se reviste de gravidade, o dirigente do estabelecimento, isso para escolas, porque a escola sempre tem medo de depois ser responsabilizada, né? Quem está atendendo, ou responsável pela ocorrência, sempre que não seja possível sua resolução em âmbito local, ou mediante a colaboração das equipes de força pública acionadas, com concordância dos envolvidos e presentes os demais requisitos a serem especificados em protocolo próprio, que é o documento que depois foi elaborado, poderão encaminhar os envolvidos para atendimento pela Central de Pacificação. O que está dito aí? Olha, polícia, vocês podem, polícias e escolas, vocês podem buscar meios lá dentro. Se não conseguirem, podem buscar a central restaurativa. Ou seja, já temos 2 degraus preliminares de um princípio de excepcionalidade, né? Que no modelo de justiça canadense, a partir de uma legislação de 2006, se bem recordo a data, 2006, eles chamam de princípio da menor gravosidade. A polícia, para entregar a ocorrência formal, ela tem que justificar a impossibilidade de solução autocompositiva da solução comunitária. O promotor, para ajuizar, ao contrário do que acontece hoje, que ele tem que justificar, se ele arquiva, ele tem que justificar para representar. Diz: olha, estou representando porque não consegui de jeito nenhum fazer de outro modo. Então são degraus de filtragem que permitem a devolução desse poder de justiça para as próprias comunidades envolvidas, interessadas. Isso é uma deliberação importante, né? Que se não há, a gente segue no modo contínuo, reproduzindo os modelos, né? E aqui nós vimos também a possibilidade que a própria autoridade civil, policial civil, quando do registro da ocorrência, ela derive para um procedimento restaurativo. Então, naquele interstício entre a Polícia Civil e o Ministério Público, o Ministério Público pactuou com a Polícia Civil que eles podem encaminhar, quando vier o boletim, para dentro da promotoria, já vir com o próprio relatório do procedimento restaurativo, que o promotor possivelmente então vai acolher aquilo como termo da remissão. Isto gerou na prática também um desdobramento na área escolar, com a promotora trazendo, fez um acordo com o delegado e com as redes de educação, que todas as ocorrências de escola que chegaram na civil passaram a ser atendidas dentro de uma audiência pré-marcada, um fluxo específico, e ali já vem intimadas a vítima, a família da vítima, a direção da escola, ou seja, vai todo mundo para a antessala da promotoria, e ali está a equipe da Central Restaurativa para fazer o atendimento. Eles vão em 6, 7. Fica uma explicando como é que funciona e 3 duplas fazendo um caso após do outro, faz lá um modelo, né, drive-thru de justiça restaurativa, e já entra na sala da promotoria com o troço feito. Eles passaram fazendo 1 ano disso, até pensei em trazer os dados disso, mas eu vi que ia me estender demais, não detalhei, mas a doutora Simone Martini, promotora de educação de Caxias, é uma referência que vocês podem buscar para ver como isso está funcionando. Então, eu estou ilustrando isso, como que essas ideias podem ir tomando vida própria, né? Podendo tomar forma, né? Por que elas tomam forma lá nesse contexto local, né, de Caxias? Saindo do contexto comunitário, vindo mais para um contexto da política pública. Porque a cidade decidiu fazer um programa municipal de pacificação restaurativa. E decidiu isso, criou um programa, criou isso por lei municipal, e montou um núcleo de justiça restaurativa que funciona com base em 3 centrais. Uma central judicial,
que é o braço restaurativo do Sejusc de Caxias, que fica ali atendendo casos judicializados, grande demanda da vara da infância, mas a gente passou a receber Maria da Penha, Juizado Especial Criminal, eles nos mandam só os mais difíceis, o Jecrim lá, aquele caso que faz 10 anos que sempre volta, e vai para a Justiça Restaurativa para ver se funciona, a gente só leva as boas, desafio de alto nível, e tem funcionado algumas coisas. Mas ali é um laboratório, porque como a gente está junto, a gente consegue enxergar, pensar, discutir mais de perto. Esse caso lá da comunidade da Zona Norte, fiquei sabendo por acaso, numa visita técnica que a gente recebeu, aí a coordenadora contou assim, não, eu nem fico sabendo que está acontecendo essas coisas. A gente olha uma estatística no fim do mês, mas nunca tem o relato dos casos. A parte da infância e da juventude, a gente criou uma central extrajudicial, ela funciona na universidade, num espaço que era antigo, o Juizado Especial Cível, que não estava muito funcional. A universidade trocou isso, transformou num centro restaurativo. E ali processa, então, os casos que vêm diretamente da rede. Aqueles casos que vêm diretamente das escolas, vêm diretamente do Conselho Tutelar. Porque aí eu vou acrescentar uma informação, que nós nascemos, digamos, desse nicho na área criminal, mas passamos a aprender que aquela metodologia de intervenção em situações de alta complexidade que envolve o conflito penal, ela é útil também, ela é uma habilidade também para consertar, nos dois sentidos, com C e com S, para o conserto de contextos de convivência familiar, por exemplo, em situações de medidas protetivas. De tirar uma criança do abrigo, por exemplo, arregimentando a família extensa, juntando todo mundo, fazendo um plano de compartilhamento de responsabilidades, em que cada um faz um pouquinho, uma tia vai ficar com o guri no sábado, a outra não sei o que vai ajudar nisso, naquilo, outra vai pagar o colégio. Então, essas coisas vão se alastrando também para soluções não necessariamente infracionais e são atendidas na Central de Práticas da Infância e da Juventude. As escolas são as principais demandatárias e essa equipe é uma equipe cedida, composta por funcionários cedidos da Secretaria da Educação e da Coordenadoria Estadual de Educação. Nós temos hoje 6 professores atuando nessa central, com a estrutura de cada central tem uma secretaria administrativa e um grupo de facilitadores. A judicial tem 2, a da infância e juventude tem 6, a comunitária tem 2. A comunitária eu já falei, então ela existe nessa área de maior conflagração, foi um desejo da prefeitura de fazer um trabalho lá. E tudo isso são experiências, são pilotos. A gente está vendo o que funciona, como isso pode se alastrar. A concepção por trás disso é uma integração, de levar essa resposta restaurativa de articulação entre judiciário, política municipal e também ver isso como um movimento social, ver isso como um empoderamento das comunidades para que elas assumam essa responsabilidade. Essa visão de integração, ela é fundamental, porque a gente não pode arriscar que, de repente, situações de muita gravidade sejam feitas improvisadamente na comunidade. Porque, de repente, você tem uma tentativa cruenta de homicídio sendo processada ali, e aquilo não é um ambiente seguro e protegido, apropriado para processar esse tipo de demanda. Então, a proximidade do sistema é importante, a atuação do Poder Executivo provendo, através das suas políticas, a forma de organização, às vezes provendo o próprio serviço. Por que não usar a prática restaurativa dentro de um conselho de assistência social? Por que não usar dentro de uma escola? Por que não usar dentro de uma unidade básica de saúde? Nós temos hoje em Caxias 11 unidades básicas de saúde na fila, 10 na fila, uma fazendo uma implementação de práticas restaurativas, que é, para mim, a resposta daquilo que a gente pretende dar para o conflito da violência doméstica, do idoso, porque essas pequenas violências da convivência familiar, elas aportam em 2 lugares, no centro de saúde e na delegacia. Se a delegacia, o centro de saúde conseguir processar isso de uma outra maneira, quanta dessa conflitiva a gente não vai absorver lá na ponta?
Mas como que a UBS está entrando nisso? Ela não está entrando para fazer a resolução de Maria da Penha, não. Não se assustem. Né? Embora eu sei que tem aliado importante aqui, né, com o Bacelar. Né? Mas eles estão entrando, primeiro, para fortalecer, usando prática restaurativa, para fortalecer a equipe de trabalho. A nossa equipe não está se dando bem, está muito conflitiva e tal. Então, vamos usar isso, fortalecer a equipe. Segundo passo, vamos trabalhar com os nossos pacientes crônicos, os renais crônicos, os diabéticos, os cardíacos, aquelas turmas que já vêm fazer uma reunião de grupo, que vêm para buscar o remédio e receber as orientações e fazem uma atividade de grupo, eles estão usando prática restaurativa. Né? E desse exercício de prática dos círculos de construção de paz, que é a metodologia que se aplica nisso, as pessoas vão ganhando musculatura, vão ganhando expertise, vão ganhando habilidade para que amanhã depois exerçam uma prática circular mais complexa, mais exigente. Por exemplo, faleceu o renal aquele da hemodiálise. Pum, impacto, luto no grupo, porque os seus pares eles estão ameaçados do mesmo fim. Como é que absorve, como é que trabalha o luto desse grupo? Tá? Um círculo de superação de trauma aplicado aqui, ele é muito semelhante ao círculo que a gente vai aplicar para o atendimento de uma vítima, de um assalto, de um fato criminal. Então, aí a gente já está ganhando no contexto informal daquela UBS a qualidade que um dia nós podemos esperar que eles venham fazer aplicações em situações de conflito. Então, esse é o desenho, a expectativa. Esse desenho ele acabou compondo hoje, por uma decisão do Tribunal de Justiça, agora saindo da dimensão municipal, da política municipal, passando por uma política judiciária estadual. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde o ano passado, decidiu que ia fazer uma implantação em primeiro grau para alavancar isso. Então, nós desenhamos um projeto, esse projeto chama Justiça Restaurativa para o Século XXI. O tribunal, na verdade, ele absorveu a história da Justiça Restaurativa, que na Escola da Magistratura vinha mobilizada com esse nome, desde 2005, e as concepções básicas que estão por trás desse trabalho. De que o trabalho de justiça não é exclusivo do sistema de justiça, que ele tem que ser exercido de forma compartilhada entre segurança, assistência, educação, saúde e sociedade civil, que a gente tem que trabalhar isso em interação, e que também a gente serve como um foco de irradiação. É a partir da base do judiciário, onde aportam os conflitos, é que a gente pode dar essa devolução. Seja chamando as pessoas para fazer uma prática dentro do judiciário, e a partir daí elas conhecendo. A história da UBS começou assim. Foi uma coordenadora de UBS, uma enfermeira, que depois de participar de alguns círculos do Juizado da Infância, da Central Judicial, ela disse, mas eu quero levar isso para trabalhar com a minha equipe. E virou esse negócio. Se alastrou. Depois vai. Então, a ideia é que, a partir daqui do sistema de justiça, onde a gente está sentado em cima do problema, a gente possa ir empurrando para fora. Né? Como? Treinando o pessoal da SUSEP, que é a penitenciária, da FASE, que é socioeducativo. Então, a gente vai chamando os colegas para virem, chamarem as suas redes. A gente está implantando este ano 12 unidades piloto. O programa está dividido em 4 eixos. O primeiro é de implantação dos pilotos. O juiz arregimenta a sua rede, chama para uma formação, faz um planejamento de como vai implantar, que fluxos vai atender, e de como vai desenvolver a aprendizagem nessas áreas. Porque a área da infância a gente já está fazendo há algum tempo, mas na área de Maria da Penha, não. Na área de penitenciária, a gente não sabe bem como fazer. Na área de juizado especial criminal, a gente não sabe se a metodologia de construção de paz ela é eficiente para resolver coisas do cotidiano volumoso dos JECs. Então, a gente está fazendo pilotos. Esses pilotos terão a função de difundir nos seus grupos congêneres, nos clusters, que é o eixo 2. O eixo 3 diz respeito a essa difusão nas demais políticas. E o eixo 4 nos remete ao tema inicial da conversa, que é a criação de comitês comunitários de justiça restaurativa numa interação entre o sistema de justiça, o executivo e a sociedade civil, que para nós corresponde, digamos, àquilo que é o nosso sonho, de chegar lá dentro de um download, vamos dizer assim, para não dizer
uma cópia do modelo de justiça canadense, no qual nos inspiramos. Como é que funciona esse comitê comunitário? Ele tem um credenciamento e uma supervisão judicial. Por quê? Porque a gente precisa entregar o caso para quem a gente tem confiança de que vai saber identificar se pode ou não pode atender, se atender, se tiver algum desdobramento jurídico, precisa ter capacidade de reconhecimento, enfim, é uma forma de acreditamento. Uma subvenção governamental para manter a estrutura mínima, a força de trabalho por voluntariado e a gestão, a âncora disso, uma entidade da sociedade civil. Essa é a ideia, então, que a gente possa agora começar a constituir esses conselhos. Estamos trabalhando num projeto piloto disso exatamente em Caxias. Já temos centrais comunitárias, mas ainda não dentro desse desenho, em Porto Alegre e em Caxias. E a ideia é que a gente comece atendendo conflitos escolares, conflitos familiares envolvendo crianças e adolescentes, casos de evasão escolar, podendo então amadurecer com a medida que o pessoal pega firmeza para os atos infracionais de menor potencial ofensivo, aquele fluxo diversório da lei do SINASE, e o acompanhamento das medidas socioeducativas de meio aberto, uma atividade complementar à atividade do SUAS. E como etapa conclusiva, digamos assim, onde a gente consiga chegar a atender mesmo conflitos do GECRIM, né? Vizinhança, conflitos familiares em geral, idosos, infrações penais de pequeno potencial ofensivo e, por que não, adiante também o acompanhamento das alternativas penais de adultos, cobrindo aquela lacuna que a gente tem. Essas entidades com as quais nós vamos buscar parceria são as mesmas que nós temos conveniadas nos fóruns para cumprir PSC. Tem grande mistério, diz, vai agora mandar o presidiário para nós. A gente já manda. É só a forma. Porque o que a gente tem dentro dessa estrutura? A introdução de um enfoque restaurativo, que mobiliza os elementos fundamentais dessa abordagem. Eu estou quase concluindo, não quero afligir vocês assim, com excessos, mas eu confesso que me empolguei pela oportunidade. Mas eu trago nessa lâmina assim, um pouco da síntese dessa aprendizagem, que para mim, do meu ponto de vista pessoal, empírico, eu sou um cara simples, eu sou um gringo lá do interior de Santa Catarina, de Capinzal, que foi estudar na capital e talvez por uma certa inocência assim, interiorana, sempre me encantando com as coisas que ia descobrindo, né? E até hoje me encanto demais, mas sofro com elas também. E uma das coisas que eu sofri muito dentro da função, eu fiquei 11 anos como juiz da execução socioeducativa da capital. Então eu tinha lá aquela média de 600 guri preso, 1000 e tantos guri cumprindo medida de meio aberto. E especialmente com os presos, aquele dilema, mas qual é a nossa função? A gente está aqui para tratar ou está aqui para punir? Todo o discurso do Estatuto era de que a gente tinha que cuidar, que educar, que tratar dos guris. Mas a prática institucional era recorrentemente punitiva. A cultura do sistema é punitiva, não só do sistema de atendimento, do sistema de justiça também. Então, naquela dicotomia entre segurança e proteção, entre coerção e coesão, dizer, em que momento a gente pode aliviar a carga de coerção? Porque a gente sabe que tem os caras que não vão ajudar, não vão colaborar, a gente pode dar 1.500 justificativas sociais para isso, mas eles são perigosos, eles vão produzir mal. Então, em que momento esse sujeito está apto a ter uma confiança depositada nele para que ele volte ao convívio social? O que é o ponto de decisão pela liberdade? No juizado da infância, na justiça de adolescentes, a gente tem esse drama a cada 6 meses com cada um e cotidianamente com todos, porque o juiz tem que decidir segundo um critério que não tem objetividade, porque a medida não tem prazo fixado e a gente tem que dizer se o guri está bom para sair. O que distingue se ele está? Então, essa lâmina, para mim, ela me organizou um pouco a ideia de que a gente trabalha. Os conceitos são de John Braithwaite, que é um
pesquisador, estudioso, autor australiano. Ele fala que a gente tem que desenvolver um modelo de responsabilidade ativa, porque o nosso sistema de justiça ele promove uma responsabilização passiva, em que o sujeito ser responsabilizado é uma coisa que vem de dentro, vem de fora para dentro, vem de cima para baixo, e isto está sempre dependente de uma autoridade externa, do outro. Para alguns a gente vai precisar disso, e isso é a resposta da coerção. Mas aquilo que a gente precisa promover é uma automotivação para o cumprimento da norma, para a convivência pacífica. E isso se promove mediante uma responsabilização ativa, que é o modelo de responsabilidade que a justiça restaurativa propõe. É o conceito do Howard Zehr de responsabilidade, olhar frente a frente para o outro e olhar as consequências do ato que praticou. É desenvolver uma crítica empática, quer dizer, compreender o efeito do prejuízo causado a partir do ponto de vista do outro. E esta perspectiva, ela se desenvolve segundo outro tipo de ambientação. Então, na medida em que a gente for capaz de promover, né, essa ideia do responsabilizar-se, ou que a responsabilidade vem de dentro para fora, vem de baixo para cima, vem da família, vem da comunidade, né, vem do entorno social onde aconteceu aquele fato, nós podemos estar estabelecendo um contexto de maior segurança social. Então, parece que é uma equação bastante simples, embora ela não seja fácil, né? O difícil é promover, é intensificar esses métodos que promovem coesionamento. E basicamente é isso que um círculo restaurativo promove, né? É conexão entre as pessoas, esse encontro dentro de uma dimensão de compromisso diferenciado, que não ocorre quando a pessoa diz, sim, senhor, eu vou cumprir essa sentença. Não tem nada a ver com isso. Quando a pessoa olha para o outro e assume, né, ela toma um outro caminho. Então, esse é o desenho, né, que a gente sabe que esse modelo de responsabilidade entre a repressão e a assistência, ela é possível. E a gente pode andar de braços dados. E são dois policiais da guarda penitenciária do Presídio Central de Porto Alegre, segurando lá uma assistente social pendurada. Para mim é um espelho aqui da segurança e assistência de braços dados. E aqui eu quero concluir então com essa homenagem aos colegas do Paraná que nos visitaram lá, né? Vocês poderão no Zoom aí reconhecer alguns deles. E por fim, convido a todos aí a se conectarem. Hoje é o último dia das inscrições, abrindo as suas salas para a teleconferência com o professor Howard Zehr, nosso grande inspirador, fundador teórico da restaurativa, que estará no Brasil conosco, fará essa palestra no Tribunal do Distrito Federal, e ela será transmitida nessa teleconferência promovida pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, diante da campanha Justiça Restaurativa do Brasil. É isso, muito obrigado.